Esse é o texto pré, digamos assim, ceia, né? Pré-celebração da ceia que Jesus tomou com os seus discípulos. Diz assim: ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E respondeu ele: ide à cidade, a certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao amanhecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Meus amados irmãos, Jesus transformou a celebração da Páscoa, da festa da Páscoa, em celebração da ceia. A Peshá, ou Pessá, Páscoa em hebraico, uma das mais importantes festas do judaísmo, e celebra a saída do Egito, ou seja, a libertação do povo de Deus, povo de Israel, da escravidão do Egito. Os irmãos se lembram que foi ordenado que eles então fizessem o sacrifício de um cordeirinho, e este cordeirinho, então, o sangue seria passado nas portas, e ali então a família, os familiares, que é um pouco mais ampla do que a nossa família hoje, nuclear, eles então celebraram aquele momento na preparação para a saída. Esta saída dos israelitas, do povo de Deus da escravidão do Egito, é datada de 1492 antes de Cristo. 1462 antes de Cristo. Então, neste tempo ele saiu. O texto de Gênesis, de Êxodo, capítulo 26, versículo 17, aliás, Mateus, esse texto de Deus, diz: no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Esta festa da Páscoa era também chamada entre os judeus de festa dos pães ázimos, ou festas dos ázimos. A expressão ázimo é a expressão que tem o A negativo, não é? Partícula negativa, e ázimos, que significa então o fermento. Não é? Então, ázimos é pão sem fermento, não é? Ou sem fermento, simplesmente. Esta expressão se refere exatamente ao pão que os israelitas levaram ao sair do Egito. O contexto é esse: Êxodo 12, 33 a 34. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo de Deus, tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Ora, em Êxodo 12, 11, nós lemos assim: desta maneira comereis, se referindo aí à celebração da Páscoa, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então, o pão fermentado, aliás, sem fermento, ele representa, naquele contexto, a saída, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Em segundo lugar, a pressa que eles saíram do Egito. E em terceiro lugar, a purificação. O que é a purificação?
que a ideia da fermentação é que exatamente é aquela massa de pão, aquela massa de farinha, que ela então é deixada para fermentar, passando aí dos 18 minutos ela já começa, então o processo de fermentação de azedo, não é? E é isso então que eles entendiam como algo que não deveria ser comido. A ideia da prece, a ideia da libertação e a ideia também aqui da pureza. O pão sem fermento é a ideia então do pão que não passou por esse processo de fermentação. No contexto do Novo Testamento, o pão sem fermento está ligado ao seguimento de Jesus Cristo como Senhor, ao discipulado, está ligado ao fato que na morte de Cristo, ele então, como cordeiro, semelhante ao cordeiro da Páscoa, ele é então sacrificado, e através do seu sangue nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, nós alcançamos a salvação. Esse é o sentido. Agora, o que é aquela celebração de Jesus com os seus discípulos? Ele queria celebrar a Páscoa com os seus discípulos. O que isso tem a nos ensinar hoje, aqui e agora, para além da própria celebração que daqui a pouco tomaremos parte? Em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto que Jesus procura discípulos, e não apenas espectadores e admiradores. Notem que o verso 17 e 18 nós lemos assim: ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu Jesus: ide à cidade a certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ora, quem é este homem? Nós não temos mais indicativos. Nos 3 evangelhos aparece este homem que recebe esta mensagem: o mestre precisa celebrar com os seus discípulos na tua casa, no cenáculo. Ora, que coisa interessante. Este homem, proprietário daquela residência, ele certamente era um admirador de Jesus, não tenho dúvidas, senão não receberia esta incumbência, que provavelmente já estaria combinado, alguma coisa assim. Mas é interessante que ele não participa da celebração, quando Jesus diz: quero comer com os meus discípulos. Então era um espectador, era provavelmente um admirador de Jesus, e a expressão o mestre precisa, porque a expressão mestre está ligada sempre aos discípulos, se refere, portanto, àqueles que ali partilhavam com Jesus como discípulos. Isso me faz muito pensar, muitas vezes a nossa relação com Jesus está muito ligada com admiração, mas às vezes falta o compromisso do discipulado. Não é tão somente admirar. Como Jesus é bom, vejam como ele morreu na cruz, deu a sua vida pela humanidade. Vejam as obras que faz. Mas nós precisamos mais do que isso. Jesus busca muito mais do que isso. Ele quer não apenas admiradores, espectadores da sua obra, e deseja discípulos. Em Mateus capítulo 28, 19 em diante, ele dá essa ordem aos seus discípulos. Ele não diz: ide por todo mundo e procurem os meus admiradores. Ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda verdade que aprendo nesse texto é essa: discípulos de Jesus desejam conhecer
conhecer, mas não apenas conhecer, mas desejam também fazer a vontade do Senhor. Se você saiu já deste espaço, dessa circunstância de apenas admirador, você precisa entender isso. Ser discípulo significa seguir, não ir à frente. Interessante quando nós lemos que o povo de Israel, naquela tomada da cidade de Jericó, diz a Bíblia que a arca ia à frente, e o texto diz: e a seguireis. A arca representava a própria presença de Deus. Não é que muitas vezes nós temos essa noção equivocada, por exemplo, sobre a vontade de Deus? Nós imaginamos que fazer a vontade de Deus significa que a conhecemos, sabemos o que é, e então dizemos a Deus: Deus, me ajuda, vai comigo, como se dissesse, vai atrás de mim, me impulsionando, me ajudando para que eu faça a tua vontade. É o oposto. Deus precisa ir à frente. Deus precisa estar à nossa frente. Jesus precisa estar à nossa frente se de fato somos seguidores. Interessante, o texto diz: olha, primeiro dia dos pães ácidos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Eles tinham uma consciência absoluta deste que era o Mestre. Onde queres? Não apenas o que interessava a eles saberem, mas também como, onde, todos os aspectos e detalhes. E o texto 19 diz: e os discípulos fizeram com Jesus lhes ordenar. Não diz como Jesus pedira, por favor, façam, não, como Jesus ordenar. Existe uma absoluta consciência de que a vontade de Deus precisa estar à frente, e que a vontade de Deus e de Jesus implica em obediência. A principal característica do discípulo é essa, irmãos: é que Jesus vai à frente e não atrás, e não em cima, é o contrário. Há um aspecto também muito forte aqui, porque a palavra discípulo significa aprendiz. E notem que Jesus usa uma expressão muito forte, dizendo: o mestre manda. O mestre manda. E a expressão mestre está ligada exatamente a essa ideia do aprendiz. O discípulo de Jesus precisa ser ensinável. Ensinar. Em outras palavras, o discípulo de Jesus não pode ser teimoso, birrento. Não pode ser alguém que diz: não, Senhor, não vou fazer assim. O discípulo de Jesus está sempre aprendendo a fazer a vontade do Senhor. Mas certamente na sua mente está aquela pergunta: como eu posso saber a vontade de Deus? Eu tenho feito essa pesquisa e descobri apenas cerca de 4 textos bíblicos que falam explicitamente qual é a vontade de Deus. Por exemplo, Tessalonicenses diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em Tessalonicenses ainda diz que também em tudo devemos dar graça. Aliás, em Efésios, não, Tessalonicenses mesmo, em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Há um outro texto de Timóteo em que Paulo fala sobre a vontade de Deus. Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Fora este, mais um texto ou dois, nós não temos na Bíblia explicitamente dizendo: é esta a vontade de Deus. Por que será? Uma simples razão: porque a vontade de Deus não precisamos conhecer, nós devemos fazer. Nós devemos cumpri-la. Mas como é que eu vou fazer algo se eu não sei como? Paulo vai responder isso. Ele diz em Romanos capítulo 12:
que nós devemos colocar os nossos membros em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que a gente faz a vontade de Deus, não conhecendo, mas colocando a nossa vida no altar, entregando a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos planos, os nossos projetos nas mãos de Deus. E então nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, cuidado, é porque às vezes Deus diz não aos nossos planos. Mas a bênção é que nós sabemos que quando Deus diz não aos nossos planos, é porque Ele tem algo melhor para nós. Ele tem algo muito melhor para nós. Vale a pena, portanto, seguir a Jesus. Terceira verdade que aprendo nesse texto é que ser discipulado, a nossa casa é apenas lugar de visita. Uma visita esporádica, extraordinária e não morada de Jesus. O texto diz assim: ide, verso 18, ide à cidade a certo homem e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Interessante isso, eu fiquei avaliando. Jesus honra a casa daquele homem anônimo, servindo ou celebrando a Páscoa com seus discípulos na casa daquele homem. Ora, essa casa não se tornou famosa por conta disso. Somente nos últimos séculos é que então se definiu onde é o Senado, lá em Jerusalém. Pode ser visitado hoje o Senado, lugar da celebração da última Páscoa ou da última ceia de Jesus com seus discípulos. Mas vocês imaginam que nos primeiros séculos nada disso era importante, pelo contrário, em sua casa. Então não era uma questão de ser famoso, mas esse homem foi honrado na sua casa, mas apenas como temporário. E quando eu penso no sentido desta casa, eu penso também na nossa própria vida. Não é? Sem discipulado, a nossa vida ou a presença de Jesus em nossa vida é algo esporádico, de vez em quando. Às vezes que vai se ter aquele sentimento da presença de Jesus. Mas com o discipulado, irmãos, o que a Bíblia nos mostra é um outro sentido. Em João 14, 23, a Bíblia diz que Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e ele completa dizendo: e viremos para ele e faremos nele morada, na minha casa, na minha vida. Então o que Jesus deseja, volta ao primeiro item, não é apenas admiradores, espectadores. Jesus não deseja apenas passar esporadicamente na sua casa, na sua vida, extraordinariamente. Jesus quer fazer morada. Jesus quer fazer morada em tua casa. Pense sobre isso, na importância do discipulado. Quarto e último lugar, eu aprendo com esse texto que com o discipulado a gente experimenta profunda comunhão com Jesus. A gente priva e desfruta da presença dele, mais do que isso, da companhia, do acompanhamento. Me lembro daquele episódio, meus amados irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, escrito no livro de Daniel. E o que se diz é que quando olharam, esses homens saíram dali
e eles saíram ilesos. Mas que havia uma companhia com eles. Uma companhia. Jesus vai conosco, mesmo que seja ao anoitecer. É interessante essa expressão do verso 20. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Nós estamos aqui num tempo em que não se tinha energia elétrica e iluminação pública como nós temos hoje, para pensar nesse aspecto. E o sentido do anoitecer que aparece nas Escrituras com um sentido simbólico muito forte. Ao anoitecer, Mateus capítulo 14, verso 23 diz: Jesus estava só no monte das bem-aventuranças. Em Mateus 28, nós aprendemos que ao anoitecer acontece muitas vezes a prestação de contas que é que fizemos com nossa vida. Ao anoitecer, Jesus é confundido com um fantasma pelos seus próprios discípulos por causa do pavor. Diz a Bíblia, deram grandes gritos de pavor. Jesus veio andando por sobre o mar da Galileia. Isso tudo acontece ao anoitecer. E a ideia do anoitecer na vida do discípulo é aquela que traz terror, porque significa de certo modo ameaça. Representa e simboliza ameaça. Não é à toa que quando Jesus vai ser capturado, ele diz algo muito importante. Ele diz: esta é a hora e o poder das trevas, do anoitecer. Então, o anoitecer pode muitas vezes significar isso, irmãos: ameaça, perigos, dificuldades, lutas que enfrentamos. Mas com o discipulado nós podemos ter a certeza da presença de Jesus em todos os momentos. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É como se Jesus dissesse: em todos os momentos, mesmo ao anoitecer. Quando devemos lembrar algo, é que o anoitecer sem Jesus significa este grande perigo. Mas com Jesus ele também pode ser uma oportunidade. Mateus 8,16 diz que foi ao anoitecer que chegaram multidões de enfermos e Jesus, diz a Bíblia, curou a todos. Ao anoitecer aconteceu a multiplicação de pães e peixes que alimentou a multidão de mais de 5.000 pessoas. Ao anoitecer, estando as portas trancadas onde se reuniam os discípulos de Jesus, ele chega e diz: paz seja convosco. Então, anoitecer significa ameaça, perigo, dificuldades, lutas, perseguições muitas vezes. Jesus chega a dizer que devemos trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém vai poder trabalhar. Mas o anoitecer com Jesus, a companhia de Jesus, pode significar isso: o partilhar da mesa. Isso é importante que compreendamos. Também tem um pouco na nossa cultura até hoje. Quando a gente gosta de alguém, a primeira coisa que a gente chama, principalmente crentes, comer. Não é verdade? Comer. Vamos para um banquete. Eu ainda não consegui chegar em nenhuma casa que a pessoa não dissesse: pastor, tem um bolinho, tem um pãozinho de queijo, tem um suco. E é por isso que eu gosto. O partir do pão tinha um significado simbólico naquele contexto profundo. E quando a Bíblia diz: ao anoitecer, reclinou-se ele à mesa com seus discípulos. Esse reclinar à mesa significa que eles se sentaram ao redor da mesa juntos, compartilhando aquele momento especial.
é o sentido da comunhão. Aliás, dizem que a palavra companheiro vem disso. Companheiro é aquele que reparte o pão comigo. Companhia de Jesus ao amanhecer significa livramento. Meus amados irmãos, um pão sem fermento representa, portanto, para nós essa libertação do cativeiro, do pecado por meio de Jesus Cristo. Significa a pressa que devemos ter em viver a vida com Cristo, porque não sabemos o que nos aguarda dia da manhã. O pão sem fermentos significa, sobretudo, a santidade. Devemos viver na preparação para o encontro com o noivo, o encontro com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o pão sem fermento, ele diz: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, os pães ázimos da sinceridade e da verdade.